Pegamos carona na embarcação e no rio encontramos o seu José Joaquim, um agricultor que desde novo habita as margens do Paraíba e daqui tenta pegar algum peixe. Seu José, tá pegando alguma coisa? Peguei nenhum. Eu vendo o trabalho, né? Eu trabalho lá em cima da vazante. Mas costuma pegar alguma coisa? Eu não peguei nenhum mais, eu não pesco não, é difícil. Eu vim trabalhando. O senhor lembra muito desse rio no passado o quê? Rapaz, eu me lembro dele, que eu morava aqui, na cheia que dava. Na cheia era só medo. Eu corri um bocado aí, no meio do mundo, na cheia, como era? Quando botava dentro da rua, nós corria. O senhor vê o rio Paraíba como uma riqueza? Vejo. Como é que riqueza. Por que o senhor disse que é uma riqueza? Porque é? Sim. É uma riqueza porque é muita água, vem o pobre que não tem um peixinho para comer, aí pega um peixinho e come, né? Seu José, fazer mais uma tentativa aí, você vai pegar alguma coisa? Nada, não, vou dar uma tapa ali. Joga com fé. Nada, seu José. A água que escorre hoje pelo rio Paraíba, é claro, não é a mesma que escorria há séculos atrás. Mas nesse percurso está a lembrança do passado que tem importância na literatura, principalmente na obra de José Lins do Rego, o livro Menino de Engenho. O rio Paraíba é de fundamental importância na obra de José Lins do Rego. Por quê? Porque é nesse rio que se ambienta toda a infância de Carlinhos, todo o sentimento dele, toda a sentimentalidade dele, todas as memórias dele, inclusive os primeiros amores, as enchentes do rio, que são um capítulo inesquecível do livro Menino de Engenho, é justamente o capítulo da enchente, em que ele fala que as crianças ficavam alegres, animadas, enquanto os adultos estavam preocupados com a destruição que vinha do engenho, os meninos brincavam alegres, satisfeitos naquela inocência. Então, sentimentalmente, toda a vida de Carlinhos, que vai refletir psicanaliticamente no adulto Carlos, é baseada no rio Paraíba e, ao mesmo tempo que José Lins do Rego coloca elementos históricos importantes, históricos, geográficos, culturais dessa região. É por isso que é preciso ler José Lins do Rego com muita atenção. Ele, ao mesmo tempo em que ele traz a narrativa de ficção, ele traz elementos outros que são importantes se o leitor for atento. De modo que o rio é a vida daquele menino, o rio é a vida do avô, o rio é a vida do engenho, o rio Paraíba é a sobrevivência de todos aqueles que moram em derredor, de todos os funcionários do engenho e de todo o aparato em torno da fazenda. O rio Paraíba corria bem próximo ao cercado. Chamavam-no o rio, e era tudo. Em tempos antigos, fora muito mais estreito. Os marizeiros e as engazeiras apertavam as duas margens e as águas corriam em leito mais fundo. Agora era largo, e quando descia nas grandes enchentes, fazia medo. Contava-se o tempo pelas eras das cheias. Isso se deu na cheia de 93, aquilo se deu na cheia de 68. Para nós, meninos, o rio era mesmo a nossa serventia nos tempos de verão, quando as águas partiam e se retinham nos poços. Em relação ao rio Paraíba, a importância do rio é tal que ele quase termina sendo uma personagem. E quanto à questão, por exemplo, do meio ambiente, Zé Lins, eu chamo a atenção novamente para isso. Não se deve ler a obra de Zé Lins como se o rio fosse simplesmente um elemento da paisagem ou fosse simplesmente o local do romance. Zé Lins, a pretexto da narrativa do Menino de Engenho, ele traz elementos importantes e fontes de conhecimento para ver a importância desse rio, geográfico, histórico, social, político, né? Porque lá, em função daquele rio, gira toda uma economia do engenho. Lá, em função daquele rio, é a sobrevivência dos moradores, é a sobrevivência da própria natureza. E ele mostra, por exemplo, a evolução do rio, que era pequeno, depois as margens ficaram maiores, mas em compensação também ele já mostra em alguns pontos do ciclo, sobretudo no livro Menino de Engenho,
do perigo que aquele rio estava correndo de no futuro perder aquela grandiosidade, como infelizmente foi o que aconteceu nos dias atuais. As margens do Rio Paraíba ainda hoje guardam a lembrança da religiosidade do passado e, em torno dela, o mito do amor. Na obra O Santo Inquérito, do escritor Dias Gomes. O livro O Santo Inquérito, ele é todo ambientado na Paraíba. E a base da história da peça O Santo Inquérito é justamente a Paraíba, aquela região da Várzea, Várzea Nova, Santa Rita. Como nós sabemos, o Rio Paraíba passa por Santa Rita, por Espírito Santo, Santa Rita. Então, a história, resumidamente, é a seguinte. Branca Dias foi uma mulher que foi condenada à fogueira pela Santa Inquisição. E o noivo dela, inclusive, sofreu muito também, foi torturado, o pai dela foi torturado. Alguns dizem que foi lenda, outros dizem que Branca Dias realmente existiu. Inclusive existe aqui, por exemplo, aqui em João Pessoa mesmo, há uma lenda de que nas madrugadas, Branca Dias fica passeando ali pelo centro histórico, porque ela vem ali pelo rio e o espírito dela passeia ali no centro histórico. A história é linda, é uma coisa linda, triste, porém linda. O que é que tem a ver o Rio Paraíba com isso? O Rio Paraíba tem a ver com a história pelo seguinte: Branca Dias era uma moça tranquila, casta, mas teve o azar de salvar um padre que estava morrendo afogado no rio. O Dias Gomes não cita o Rio Paraíba, mas pela ambientação é o Rio Paraíba. Então, ela salva esse padre. Coitada, azar dela. Ela pegou e, para salvar o padre, fez respiração boca a boca. E o padre ficou apaixonado por ela inconscientemente. Ficou com aquela paixão recolhida. Resultado, nós sabemos que o amor é o sentimento mais próximo do ódio e o ódio é o sentimento mais próximo do amor. Como o padre não foi, não teve o amor dela, então ele se vinga, talvez até inconscientemente, mas a verdade é que ela pagou com a vida, porque na Inquisição, vocês todos sabem que a Inquisição, o próprio nome já está dizendo, era um terror, não dava margem à pessoa se defender. Então, um ponto fundamental do livro, primeiro, onde é que o Rio Paraíba aparece? Logo no começo da obra, que ela costumava ir tomar banho todas as noites no rio, e para sentir melhor o rio, ela tirava as vestes, então ela tomava banho nua no rio. Começa aí a história. Aí ela vê o padre se afogando. Então ela salva esse padre, faz a respiração boca a boca e o padre fica inconscientemente apaixonado por ela. Como não tem justamente a retribuição desse amor, inconscientemente ele vai fazer a igreja persegui-la, ela vai para o tribunal da Santa Inquisição e... E o padre quem? Augusto? E continuará a contaminar muitas outras, porque basta aproximar-se de você para cair em pecado. Padre, muitas pessoas se aproximam de mim sem que eu tenha sobre elas a menor influência. O senhor mesmo, padre, foi tantas vezes à minha casa, foi senhor professor e meu amigo. Eu sei o quanto isso me custou. Padre, Não devemos falar nesse assunto. que assunto, padre? Eu preciso que me diga, assim, quem sabe talvez eu entenda alguma coisa. É bem verdade que o rio sofreu a degradação provocada pelo próprio homem. E devido a tantos pontos assoreados, a bacia precisa de restauração. O Rio Paraíba ele vem sofrendo, ao longo de todo esse processo de ocupação, uma série de agressões. A primeira dessas agressões, e que hoje tem repercussões fortíssimas, é a questão da retirada intensiva das matas ciliares, né? Desde a sua nascente até aqui o litoral, passando também não só pela Mata Atlântica, mas também passando por área de Caatinga, passando também por área de manguezal. E a partir do momento que essa vegetação ela é retirada, você tem uma entrada, né? Uma entrada muito intensa de sedimentos dentro do rio, que acabam alterando toda a dinâmica desse rio. Quando vem as enchentes, por exemplo, há uma tendência dessa água se espalhar mais ainda, da área de inundação ficar mais forte ainda.
sem contar, por exemplo, nas implicações diretamente ecológicas, né? Não apenas hidrológicas, conforme eu coloquei, mas também hidrológicas em termos de qualidade de água. Grande parte na Paraíba, das cidades, elas não têm tratamento de esgoto, e quando tem esse tratamento ele é deficiente, então grande parte desses dejetos é jogado quase que diretamente, né, dentro do rio ou de afluentes dele, então acaba contaminando muito dessa água que está aí presente. Então as agressões são muito fortes, muito fortes. A verdade é que nem mesmo com a ação do homem e do próprio tempo, o Paraíba, que na língua tupi significa rio impraticável para a navegação, não perdeu a beleza em muitos pontos do seu curso. Aqui, a fauna ainda dá voos chamando a atenção para essa natureza. E é claro que a história insiste em correr perenemente por essas águas, nos lembrando da importância desse afluente paraibano. O nosso planeta termina aqui, mas a gente se despede contemplando as imagens do rio lendário da Paraíba. Até o nosso próximo encontro.